Por algum motivo. Eu adoro essa vozinha com início a gravação. Bom, pessoal, então, boa tarde. Vamos aqui, gente, mais uma aula de cálculo 2, né, nossa segunda aula. E vamos continuar aqui a nossa revisão de derivadas, né? Então, ontem a gente tinha falado um pouco sobre definição de derivada, aplicação em reta tangente, falado um pouco de taxa de variação, feito alguns problemas relacionados à física, e terminou falando sobre as propriedades operatórias de derivada e um pouco de regra da cadeia. Então, hoje a gente vai recuperar alguns exercícios e alguns resultados que são importantes para que a partir de semana que vem a gente já consiga iniciar os nossos estudos aí de máximos e mínimos, ok? Então, vamos retomar aqui os nossos exercícios, começando com o exercício 13. No nosso exercício 13 faremos o seguinte, agora o foco está melhor. Obrigado, Brisanet, por ajudar na minha aula. Será que eu ganho uma pontinha falando o nome da operadora? Bom, seja y igual a T3x. T3x, onde x não é uma constante, e sim é uma função do tempo. Prove que a segunda derivada de y com respeito ao tempo, ou seja, a aceleração dessa partícula, ela se descreve da seguinte forma: 6tx mais 6t quadrado, derivada de x com respeito a t, mais t cubo, segunda derivada de x com respeito a t. Provar que isso daqui é verdade. Bom, então, obviamente, isso daqui, como a gente já viu, é uma questão de derivada, né? Quando eu escrevo d2y sobre dt2, é a segunda derivada de y. Então, eu derivo y duas vezes. E quando eu escrevo que x é, na verdade, xt, eu estou escrevendo que x, na verdade, não é uma variável independente, e sim é uma variável dependente. Então, quando eu olho para essa função, uma coisa que eu quero que vocês fiquem e tenham clareza é o seguinte: y depende de t e depende de x. Então, y é como se fosse uma função a princípio de duas variáveis, que vocês vão ver lá no cálculo 3, um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas aqui, o x, por sua vez, também é uma função do tempo. Então, é como se eu tivesse aqui o deslocamento de um móvel, de um corpo, que depende do cubo do tempo e depende do seu deslocamento linear, onde o seu próprio deslocamento também depende do tempo. Então, é como se a minha função horária, se essa daqui fosse considerada uma função horária do espaço, ela depende do meu deslocamento no eixo do x e depende também do cubo do meu referencial temporal. Então, na verdade, isso daqui é uma cúbica. Não sei se vocês lembram lá do cálculo 1, quando vocês faziam gráfico de função, essa daqui é uma função cúbica. Mas, a princípio, a gente não vai precisar dela agora, então... Bom, como isso daqui é a segunda derivada, a primeira coisa que eu preciso calcular é a primeira derivada, já que a segunda derivada é a derivada da derivada, correto? Então, vamos primeiro calcular a primeira derivada. Quem é o dy dt? Gente, lembrem que isso daqui é uma multiplicação de t cubo por x. E aí a gente sabe que existe uma regra, né? Para derivar produtos, para derivar multiplicações. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo, aliás, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Correto? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Quando eu faço essa conta aqui, ó, quem é a derivada de T3, de t elevado ao cubo? Como a gente viu na aula passada, é 3t2, correto? Vezes x
mais t cubo vezes a derivada de x. Como a derivada aqui, gente, é com respeito ao tempo, para não escrever só x' e x' e fazer isso daqui uma confusão com outras derivadas, o x' eu vou escrever como sendo a derivada de x com respeito ao tempo. Então, ó, o dy dt, ou seja, a minha primeira derivada, que seria fisicamente a minha velocidade, ela é 3t2x mais t3 dx dt. Essa é a minha primeira derivada. Quem é que vai ser a minha segunda derivada? É a derivada do que eu tenho aí. Então, quando eu quiser fazer a segunda derivada, eu vou pegar essa função que eu encontrei e derivar novamente com respeito a t. Então, a segunda derivada de y com respeito ao tempo, que é o que ele realmente quer no problema, vai ser a derivada disso daqui. E aqui, ó, tem uma multiplicação e aqui também tem uma multiplicação. Então, vou usar a regra do produto duas vezes. Uma aqui e outra aqui. Aplicando a regra do produto aqui, ó, a primeira função é a 3t2 e a segunda função é novamente o x. Então, vou derivar a primeira, que é a 3t2, vou repetir a segunda, mais, repete a primeira, deriva a segunda, que no caso é o x, e agora aplico isso novamente, só que aqui, ó, deriva a primeira, repito a segunda, repito a primeira, deriva a segunda. Então, vou derivar a primeira, que é t cubo, repetir a segunda, que é dx dt, e vou repetir a primeira, que é t cubo, e vou derivar a segunda, que é o dx dt. Então, vai ser dx dt derivado. Então, eu apliquei a regra do produto duas vezes, uma em cada parcela. Beleza, gente? Qualquer dúvida, abra um áudio e pergunta. Fazendo as contas, olha só o que a gente vai encontrar. Quem é a derivada de 3t quadrado? Derivada de 3t quadrado é 6t. Então, fica 6tx mais, aqui, 3t quadrado. E como a gente fez anteriormente, o x' eu não vou escrever assim, né? X', eu vou escrever a derivada de x com respeito a t. Mais, aqui, quem é a derivada de t cubo? É 3t quadrado. Isso até a gente provou na aula de ontem, né? Foi o primeiro exercício. Vezes dx dt, mais t cubo. Isso daqui, gente, ó, é a derivada da derivada. Só que a derivada com respeito a x, né? Então, isso daqui vai ser a segunda derivada de x, com respeito ao tempo. Então, isso daqui vai ser a segunda derivada de x com respeito ao tempo. Já está bem parecido com o que a gente quer, né? Provar? Então, isso daqui vai dar o quê? Isso daqui vai dar 6tx mais. Aqui, gente, ó, 3t quadrado dx mais 3t quadrado dx, isso daqui vai dar 6t quadrado dx dt, correto? 3 e 3, 6. Mais t cubo d2x dt2. O que é que eu queria provar? Volte lá para o enunciado. Eu queria provar que a segunda derivada de y, né? Queria provar que a segunda derivada de y é isso. Fazendo as contas, a segunda derivada de y é exatamente isso que ele queria. Então, eu provei. Dúvida, gente, nessa primeira questão? Como foi que eu apliquei derivada duas vezes com respeito ao tempo e com respeito ao espaço, com respeito a t e com respeito a x? De boas? Então, é muito comum que a gente tenha movimentos de partícula que dependam do tempo e que também dependam da posição com relação a algum dos eixos. Por exemplo, quando você faz o movimento, antigo movimento balístico, né? Aquele movimento horizontal, você pega, sei lá, uma bola de canhão e atira,
você tem que a posição dela varia muito de acordo com a coordenada x e com a coordenada y. Então, a velocidade, ela não é única em todos os eixos. Ela tem uma velocidade na componente x e ela tem uma derivada na componente y. É como se eu estivesse aqui estudando como é o deslocamento da minha partícula com respeito ao eixo do y. Mas esse meu deslocamento com respeito ao eixo do y, tanto vai depender do tempo, como vai depender do movimento no eixo do x. Então é muito comum que isso aconteça, né? Você tem partículas cujo movimento é misto. Ele depende do tempo, como também depende do movimento dela em outra direção. Isso em física é muito comum. Tranquilo, gente? Nenhuma dúvida, né? Vamos aqui para o nosso segundo exercício, que vai ser o exercício 14. Vou tentar sempre enumerar os exercícios, dando continuidade. No final da disciplina, a gente tem ideia de quantos exercícios a gente fez, né? Próximo exercício. Seja f de R em R, tal que g de x é f do cosseno de x. Prove. Não, na verdade, prove não. Calcule g' de π sobre 3, sabendo que f' de meio é 4. Então, eu lhe dou uma função f, e a partir da f eu construo uma função g, onde a função g é f do cosseno de x. E aí eu peço para que você calcule a derivada de g no ponto π sobre 3, sabendo que a derivada de f no ponto meio é 4. Isso daqui, pessoal, tem nome. Isso daqui é chamado de perturbação cossenoidal. Você pega uma função f, que ela tem um determinado comportamento, e aí cria o seguinte, ó. Digamos que eu tenho uma função f. Essa função ela tem um gráfico normal. Aí o que você faz? Você substitui o eixo do x pelo um eixo de cossenos. Então é como se você criasse aqui, ó, o eixo normal, que é o eixo do x, tirasse ele do eixo cartesiano, colasse no lugar do eixo do x um eixo de cossenos, e aí acontece o seguinte, você pega aqui um valor de x, esse valor de x se transporta para cá num valor de cosseno, e esse valor de cosseno se transforma se converte para cá na forma de g. Então, o que você diz é que você teve uma perturbação cossenoidal no seu domínio. O seu domínio que antes era bem comportado, como conjunto dos números reais, ele agora é cossenoizado. Ou seja, é como se eu pegasse esse eixo do x, circulasse ele em torno dele próprio, criando tipo um ciclo trigonométrico, e aí depois todos os valores do ciclo trigonométrico se jogassem em cima do eixo e depois se transportassem para o gráfico da curva. É isso que você está fazendo na prática. Você está pegando um eixo, fechando as bordas do eixo e transformando ele numa espécie de círculo, pega os pontos do círculo, rebola sobre a reta, e aí a reta transporta esses valores dados sobre o gráfico da função. Isso é o que nós chamamos de perturbação cossenoidal. Né? E é isso que a gente faz no movimento harmônico simples, né, físicos? Aproveitando que só tem vocês 4 aí. O movimento harmônico simples também é isso. Você pega um movimento retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado e provoca oscilações com o pêndulo sobre ele. E aí ele deixa de ser um movimento
é retilíneo, e como sendo um movimento harmônico, ele começa a ter disposições ondulatórias, né? E essas disposições ondulatórias ou variam diretamente com respeito ao cosseno de x, ou diretamente ao seno de x, sendo perturbados apenas pela velocidade angular do movimento. Então, o que a gente está fazendo nada mais aqui é um problema de movimento harmônico simples, sem muita física, apenas com a conotação matemática. Beleza? Então, não foge nada do que vocês estão fazendo. Vocês já fizeram a mecânica básica 2, que eu acho que é onde vê o movimento harmônico? Você já cursou? Certo. Ah, não precisa disso. Só para contextualizar, para saber que a gente está no mesmo plumo. Beleza? Bora nós. Vamos provar que isso daqui é verdade. Então vamos resolver, né? Normal, né? Página 2. Para nós. O que é que eu tenho? Eu tenho que a g de x, ela é f do cosseno de x. É isso que eu sei. Como eu quero calcular g', eu quero calcular a derivada dela. E observe que aqui eu tenho uma função f, e dentro da função f tem a função cosseno. Ou seja, eu tenho uma função dentro da outra. Qual é a regra que me dá condições de calcular a derivada de uma função quando ela está dentro de outra? Foi o que a gente viu ontem, né? Quando eu tenho uma função dentro da outra, né? Quando eu tenho a composta de duas funções, qual é a regra que eu faço uso para calcular a derivada de uma função dentro da outra? No caso, é a regra da cadeia, né? Então, é como se essa função aqui, cosseno, fosse a função g, aquela funçãozinha g que a gente tinha lá na regra da cadeia, né? E aí, se vocês lembrarem da regra da cadeia, a derivada de uma função, pela regra da cadeia, é a derivada da função que está mais interna vezes a derivada da função que está mais externa. Então, a derivada da função que está dentro vezes a derivada da função que está fora. Beleza? A função que está mais dentro, que é essa daqui, é o cosseno. E quem é a derivada do cosseno? Vou até escrever aqui para ficar mais claro. Então, vai ser a derivada do cosseno vezes f' aplicada ao cosseno. E aí a pergunta é, quem é a derivada do cosseno? Derivada do cosseno é menos o seno, correto? Então vai ser menos o seno de x, f' cosseno de x. Então, a gente conclui aqui, ó, que g' de x será menos seno de x vezes f' do cosseno de x. Aí o problema pede para que você calcule g' de π sobre 3. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar π sobre 3. Então, g' de π sobre 3, estou substituindo x por π sobre 3. Isso daqui vai dar menos seno de π sobre 3 vezes f' do cosseno de π sobre 3. Beleza? Onde tinha x, eu coloquei π sobre 3, que é para chegar no que o problema me pede. Gente, todo mundo sabe que o π sobre 3 é o ângulo de 60 graus, correto? Π sobre 3, a π é meia volta do ciclo trigonométrico, então é 180. Então, π sobre 3 é 180 dividido por 3, que é 60. Vamos lá, valendo um Piper. Quem é o seno de 60? Gente, para quem não sabe, Piper é um bombom, viu? Os que são novos, Piper é um bombom. Bombom, crianças, açúcar. É, vocês da geração Nutella é complicado. Olha a novinha dizendo que não sabia que o Piper é um bombom. Aí, não, viu? Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Vezes
F', e aqui apareceu o cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60, gente? Vamos lá, vocês fizeram matemática elementar, vocês viram trigonometria. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. Isso aí, Maicon. Dá 1/2. Então, isso daqui vai me dar quanto? Vai me dar menos raiz de 3 sobre 2, vezes F' de meio. Só que F' de meio, pessoal, foi dado no enunciado. Segundo o enunciado da questão, F' de meio vale 4. Então, esse F' de meio que está aparecendo aqui foi dado para a gente como informação, então era 4. E aí, ó, eu posso simplificar esse 4 com esse 2, né? 4 dividido por 2 são 2, vezes menos raiz de 3, dá menos 2 raiz de 3. Conclusão, o que a questão lhe pedia, que é o G' de π sobre 3, é menos 2 raiz de 3. E aí a gente finaliza o problema. Dúvida, gente? E como é que a gente fez? Como a gente conseguiu a derivada de G usando a regra de cadeia, a regra da cadeia e se aproveitando da derivada de F? Tranquilo? Deu para entender aí como é que foi a construção do problema? Utilizando a regra da cadeia? Próxima questão. Agora eu me perdi. É a questão que 15 é? Questão 15. Calcule y', sabendo que y é a raiz cúbica de x ao cubo mais 3. Calcule a derivada dessa função aqui, que é uma raiz cúbica e que dentro dela ainda existe outra coisa. Então, solução. Gente, ó, a função y que foi dada para vocês é essa daqui, né? Ó, raiz cúbica de x ao quadrado mais 3. Só que eu acho que vocês lembram que toda raiz ela pode ser representada na forma de potência. Então, se eu tenho raiz cúbica, isso daqui é como se fosse x ao cubo, perdão, x ao quadrado mais 3 elevado ao expoente 1/2. Perdão, 1/3. Que a raiz é cúbica, então o expoente é 1/3. Se a raiz fosse quadrada, o expoente era 1/2. Se a raiz fosse quinta, o expoente seria 1/5. Tranquilo, gente? Então, eu posso observar essa minha função como sendo, na verdade, assim, a potência de um polinômio. Tranquilo? Tranquilo, gente? Todo mundo lembra de como é que faz isso daqui? Como pegava uma raiz e transformava em uma potência? E aí eu quero calcular a derivada disso. Gente, como isso daqui é um expoente, tem uma regra, né? Vocês lembram como é que é a derivada do expoente? A derivada do expoente é assim, o expoente vem para frente, então é 1/3, vezes, aí você repete a base, que é x ao quadrado mais 3, e aí aquele expoente 1/3 que você tem, você pega e subtrai 1 dele, correto? Lembram que isso daqui foi uma coisa que a gente revisou ontem? A derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Ou seja, na prática, a derivada quando você tem um expoente, o expoente passa para frente e perde 1 em cima. Então, como o expoente era 1/3, 1/3 vai para frente e perde 1. Por isso fica 1/3 menos 1. Beleza? Só que dentro do seu parênteses ainda tem outra função. Então, essa outra função também precisa ser derivada. Então, essa função que está aqui dentro, x ao quadrado mais 3, também precisa ser derivada, porque ela também é parte integrante da função.
Então, não basta derivar somente com respeito ao expoente, também que tem que derivar no interior do radical. Então, guardem isso na cabeça. Toda derivada de uma função que é limitada por um radical, que tem uma raiz, seja quadrada, cúbica, sétima, de qualquer natureza que seja, além de derivar o expoente, você também precisa derivar o interior. De boa? Tranquilo? Então, vamos fazer as continhas. 1/3 vezes, aqui, x ao quadrado mais 3 elevado a quem? 1/2 menos 1, se você fizer as contas, dá menos 2/3, ok? Vezes, agora a derivada do que está dentro do parênteses. A derivada de x ao quadrado, pelo que a gente viu, é 2x. E a derivada de 3 é uma constante. Portanto, a sua derivada é 0. Beleza? Então, a gente vai ter aqui como resultado 1/3, x ao quadrado mais 3 elevado a menos 2/3 vezes 2x. E agora vamos deixar isso bonito. Bonito não, bonitinho, né? Que vai ser um feio arrumado. Então, olha só, isso daqui vai ficar 1/3 vezes. Lembra, gente, ó, que toda potência elevada a um expoente negativo, como é que a gente escreve? Potências com expoente negativo. Fica 1 sobre aquele expoente, só que positivo, correto? Toda vez que eu tenho um expoente negativo, ele se escreve 1 sobre aquele expoente positivo. Vezes 2x. Agora aqui eu tenho um negócio legal, porque eu tenho multiplicação de frações, né? Então vamos multiplicar os numeradores. 1 vezes 1 vezes 2x vai ficar 2x. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes esse negócio, é 3 vezes esse negócio. Mas ainda tem como eu deixar isso daqui mais fofinho. Da seguinte forma. 2x sobre 3 vezes. Agora, pessoal, vocês lembram como é que a gente calcula potência quando o numerador é uma fração? No nosso caso, a fração é 2/3. Sempre que eu tenho uma potência cujo expoente é uma fração, o numerador é uma potência e o denominador é um índice de radical. Ou seja, o cara de cima fica dentro da raiz e o cara que está embaixo fica fora da raiz. Então, como quem está embaixo é o 3, ele vai ficar fora da raiz. Então, ele fica a raiz cúbica desse x ao quadrado mais 3 que está aqui, e esse camarada aqui fica dentro do radical. Então, vou ficar com 2x dividido por 3, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Então, essa é a nossa derivada. E aí, moçada, dúvida? Dúvida sobre como eu conduzi essa derivada? Como eu a escrevi na forma de potência? Utilizei, então, a regra da cadeia, tanto para derivar o expoente, como para derivar ela por dentro. E aí saí usando todas as propriedades de potência? Dúvida, moçada? Vocês ainda estão aí? Você não está aí ou você não tem dúvida, Raira? Eu não sei como é a pronúncia correta do teu nome, se é no I ou é no A. Ninguém com dúvida? Tranquilo? Ok, ok. É no I. Raira. Então, próximo problema. Exercício 16. Calcule y', sabendo que y é a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3. Parece o mesmo enunciado, né? Usando a regra da derivada implícita.
Ou seja, é o mesmo problema, só que agora eu quero que você calcule usando a regra da derivada implícita. Então vamos resolver isso daqui. Bom, pessoal, derivada implícita é o seguinte. Eu estou lhe dando essa função. Y igual a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3. Derivada implícita, ela funciona da seguinte forma. Odécio, derivar raiz cúbica dá um trabalho medonho. Eu já fiz uma vez, não gostei, tem um negócio de umas fração, de uns potência. Em algum momento eu vou me perder. Eu queria fugir das frações. O Carlos e a Júlia, que foram meus alunos no presencial, sabem que eu sou desses, né? Eu também odeio frações. Então eu tenho várias técnicas para fazer fugir de fração. Primeiro de tudo, Nayara e Raíra. Sinto informar para vocês, mas o MMC é uma grande mentira na vida de vocês. Ele não serve para absolutamente nada do que vocês fizeram com ele até hoje. Até se assim as meninas vão ficar desnorteadas, já não sabe somar, agora vai dizer que mesmo você não serve para nada, filho de Deus. Eu tenho que fazer isso com cuidado, né, Carlos? Eu acho que eu estou sendo muito perverso hoje, né? Eu tô Pois pagando. é, daqui a pouco as meninas se assustar, viu? Daqui a pouco tem uma lá na música e tem outra lá na geografia, né? Na letras, sei lá. Bom, então eu não queria fazer a derivada com a raiz, porque vai dar muito trabalho. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa equação e vou elevar ambos os lados ao cubo. Porque eu ouvi dizer que do jeito que a raiz quadrada se cancela com elevado ao quadrado, a raiz cúbica se cancela com elevado ao cubo. Então eu vou pegar ambos os lados dessa equação e vou elevar ao cubo. Então eu vou ficar assim, ó, y cubo igual, eu tenho que comprar umas canetas de cores diferentes para ficar mais bonito. Vocês lembram da minha lousa de geometria analítica, né? Que eu tinha 6 cores de pincel para poder desenhar? Vai igual as coisas do Wagner, dessa. Verde, azul, vermelha, lilás, toda cor. Pois é, eu tinha os meus pincéizinhos também. Deixei. Tem que comprar canetas coloridas. Então pronto, peguei e elevei todo mundo ao cubo. Quando eu faço isso, olha só o que é que acontece. Y cubo igual. E aqui a raiz cúbica cancela com o elevado ao cubo, né? Vai ficar apenas x ao quadrado mais 3. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar os dois lados da expressão. Vou pegar e vou derivar os dois lados da expressão. Quem é a derivada de y ao cubo? Pela regra da potência, é 3y ao quadrado vezes a derivada que eu estou procurando. Desse outro lado, quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Quem é a derivada de 3? Quem é a derivada de 3? É zero. Como a questão me pediu somente o y', tudo que não for y' eu vou jogar para o outro lado da expressão. Então, o meu y', ele vai ser quem? Ele vai ser 2x dividido por quem? Quem é que vai passar para o outro lado? Se eu quero só o y', quem vai passar para o outro lado é o 3y2. Fica 3y2. Então, isso daqui vai dar, ó, 2x dividido por 3. Gente, ó, y ao quadrado. Aqui no começo, o y sozinho não era a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3? Aqui embaixo ele está aparecendo y ao quadrado. Então vai ser tudo isso que ele já tinha, só que elevado ao quadrado, correto? Então, se eu tenho aqui y ao quadrado, eu vou escrever o y, que pelo que o problema me deu, o y é a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3. Então, isso daqui é a raiz cúbica 3 vezes, que é a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3. Só que pelo que está aparecendo aqui no meu denominador, ele tem que aparecer ao quadrado. Então, tudo isso daqui vai ficar elevado ao quadrado. Veja, isso daqui que eu encontrei é a mesma coisa que eu já tinha encontrado anteriormente.
2x sobre 3 que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3 sobre 2. Só que muito mais rápido e fácil de fazer. E sem me preocupar em momento nenhuma, com nenhuma subtração difícil, com nenhuma fração, com nenhuma propriedade de potência e com nenhuma propriedade de raiz. Então fica muito mais fácil. Tranquilo, gente? Deu para entender aí como é que foi a aplicação da regra da derivada implícita, ou teorema da função implícita? E como tem vezes que a gente consegue sim fugir das frações, basta que a gente tenha técnica para isso. Veja só, a mesma questão, quando eu não sei usar a regra o teorema da função implícita, dá tudo isso daqui, ó, do problema 15. Cheio de frações, cheio de número negativo, cheio de propriedade de potência e tudo no mundo. E quando você usa o teorema da função implícita, ó, em 3 linhas e sem praticamente conta nenhuma, problema nenhum, você consegue chegar no mesmo resultado. Belezinha, gente? Deu para entender? E como é bacana você ter essa ferramenta na mão, o teorema da função implícita, ela faz com que você fuja de situações aterrorizantes. E você consegue chegar no mesmo resultado. Beleza? Lembravam ou conheciam o teorema da função implícita? O silêncio de vocês às vezes me preocupa, sabe? Às vezes só. Bom, sendo assim, lógico, você vai usar aquele que você souber melhor, viu, gente? Eu tento dar o máximo de ferramentas possíveis para que vocês escolham aquela que vocês acharem melhor. É bem mais simples. Seja f de R em R, tal que xf de x mais f de seno de x é igual a 4. Prove que f' de x é menos f de x sobre x mais f aliás, eu copiei o enunciado errado aqui, gente. Peraí. Seja f de R em R, dada por x f de x mais seno de f de x, igual a 4. Agora está correto. Prove que f' de x é menos f de x sobre x mais o cosseno de f de x. Agora o enunciado está correto. Dada uma função que tem esse comportamento, prove que a derivada dela tem esse. Vamos nós. Como é que eu provo isso daqui? Bom, o que a questão nos deu é essa equação aí em cima. É a x f de x mais seno de f de x igual a 4. E eu quero, a partir dela, encontrar quem é a minha derivada. Bom, se eu quero encontrar a derivada, a coisa mais natural do mundo é aplicar a derivada aqui, correto?
Então, vamos sair derivando todo mundo que vier pela frente. Primeiro, gente, eu vou derivar isso daqui. Isso daqui é um produto, né? É o x multiplicado por f de x. Como é que eu derivo um produto? Derivo o primeiro, multiplico pelo segundo, mais, repito o primeiro, derivo o segundo. Correto? Então, essa expressão que eu acabei de escrever é a derivada desse primeiro sujeito, do x f de x, usando a regra do produto. Deriva o primeiro, repete o segundo, repete o primeiro, deriva o segundo. Mas, e aqui, gente, ó, já não é mais uma multiplicação. Eu tenho a função seno, e dentro dela eu tenho a função f. Então, pela regra da cadeia, eu vou derivar quem está mais interno, depois eu vou derivar quem está mais externo. Quem é que está mais interno? O seno ou a f de x? Nessa composta de função, quem é a função que está mais interior? É a seno ou é a f? É a função f, né? Porque ela está aqui dentro do seno, então ela é a função mais interior. Então, eu vou derivar ela, vai ficar f' de x, e aí, depois disso, eu vou derivar o seno. Quem é a derivada do seno? Derivada do seno é o cosseno. Então, isso daqui vai ficar o cosseno da f de x. E continuando as derivadas, né? Já derivei esse, agora eu vou derivar o 4. Quem é a derivada do 4? A derivada de uma constante. A derivada do 4 é 0. Ok? Bom, a questão quer que eu encontre a derivada. Então, tudo que não for derivada, eu vou passar para o outro lado da expressão. Então, ó, quem é a derivada de x? Derivada de x é 1, né? Então, vai ficar 1 vezes f de x mais x f' de x mais f' de x cosseno do f de x igual a 0. E aí, o que eu vou fazer? 1 vezes f', aliás, perdão, 1 vezes f é f, né? Então, isso daqui vai ficar f de x mais... E agora, gente, percebam que tanto esse termo como esse termo tem f' de x, correto? Aqui o f' de x está multiplicando x, e aqui a f' de x está multiplicando o cosseno da f de x. Como tem f' tanto aqui como aqui, eu posso colocá-lo em evidência, correto? E aí eu posso escrever f' de x, que multiplica, aí colocando em evidência, a x f' fica somente x, e a f' cosseno fica somente cosseno. Então fica mais cosseno da f de x. Igual a 0. Esse f de x, gente, está aqui positivo. Passa para o outro lado, negativo. E esse camarada que está dentro do parênteses, ele se encontra aqui multiplicando. Portanto, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, a f', que vai ficar sozinha no final da história, vai ficar dessa forma. Essa moça que está positiva passa para o outro lado negativa, então fica menos f de x, dividido por quem? Por quem está multiplicando e que vai passar dividindo. Quem estava aqui multiplicando era x mais cosseno de f de x. Portanto, isso vai ser x mais cosseno de f de x. Que era justamente o que a questão queria que você provasse, né? A questão queria que você provasse que f' é menos f dividido pelo x mais cosseno de f. Você fez as contas e descobriu que f' é menos f dividido por x mais cosseno de f. E aí acaba a demonstração. Beleza, gente? Dúvida? Dúvida nessa demonstração aí, nessa conta que a gente fez? E essa questão, ela envolve ao mesmo tempo regra do produto e regra da cadeia. Porque às vezes é muito parecido. Tem gente que acha aqui que o seno está multiplicando a f. Mas, na verdade, a f fica dentro do seno, né? Está dentro do parênteses dele. Então, aqui é uma função composta, onde você aplica a regra da cadeia.
Já que não, ó, esse x está fora desse parêntese. Então, eles estão se multiplicando. Então, já não é regra da cadeia, é regra do produto. Tranquilo, gente? Dúvida? Não? Tá me matando do coração. Daqui a pouco eu tô com gastrite nervosa aqui, preocupado com vocês. Exercício 18. Prove que a derivada da secante é secante vezes tangente. Prove que a derivada da função secante é a função secante vezes a função tangente. Vamos lá provar isso daqui. Gente, alguém lembra do que é a secante? O que é a função secante? Alguém lembra aí o que é a função secante? Vou dar uma dicasinha. Ela é o inverso de alguém muito conhecido, de alguma função muito conhecida. A secante é o inverso de quem? A secante é o inverso do cosseno, viu, gente? Só para não esquecer. Então, a função secante, ela é 1 sobre o cosseno. Então, se eu quero derivar isso daqui, então a derivada da secante vai ser a derivada de 1 sobre o cosseno. E 1 sobre cosseno é uma divisão, correto? Então, isso daqui é a derivada de um quociente. E aí, pelaquela regra que a gente viu ontem, sobre a derivada do quociente, como é que a gente deriva um quociente? Deriva o de cima vezes o de baixo, menos, repete o de cima, deriva o de baixo, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Vocês lembram dessa regra, né, que a gente viu ontem, regra do quociente? Quando eu tenho um quociente e aplico a derivada, deriva o de cima, multiplica pelo de baixo, menos, repete o de cima, deriva o de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. E aí vamos fazer conta. Quem é a derivada do 1? A derivada do 1 é 0. Então fica 0 vezes cosseno de x. Menos 1 vezes, quem é a derivada do cosseno? Menos o seno. Dividido por cosseno ao quadrado. Gente, cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Todo mundo concorda? Que cosseno ao quadrado é, na verdade, cosseno vezes cosseno? Isso daqui vai me dar o seguinte, ó. 0 vezes cosseno é 0. Pela regra do sinal, menos com menos é mais. E 1 vezes seno dá o próprio seno. Tudo isso dividido por cosseno vezes cosseno. E aqui, 0 mais seno é seno. Dividido por cosseno vezes cosseno. Tranquilo? E aqui, pessoal, eu posso fazer uma mágica e escrever o seguinte: esse seno não está sendo multiplicado com ninguém, concorda? Ele está sozinho. Então, eu posso estrategicamente fazer com que ele esteja multiplicado por 1. Então, eu posso escrever assim, ó, seno de x vezes 1 dividido pelo cosseno de x vezes cosseno de x. Porque não faz diferença nenhuma, né? Ter ou não ter o 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, pelo menos nesse universo, né, o Carlos e Nayara. A gente já viu que no universo lá da aula de álgebra linear, o 1 não é esse cara todo que a gente pensava que ele fosse, né? Decepção da nossa vida. A Júlia nos abandonou e a Raira vai ficar aí no vácuo até fazer álgebra linear.
Então, o seno de x pode ser escrito como sendo seno de x vezes 1. E aqui, gente, ó, eu posso estrategicamente pegar... Eu estou falando na aula de álgebra linear, Júlia, que você acabou saindo antes dessa hora. Então, aqui eu posso pegar, ó, essa fração e dividir ela em duas, escrevendo assim: seno de x dividido por cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Peguei essa única multiplicação e transformei como sendo a multiplicação de duas frações. E o que que isso vai nos dar? Gente, olhando para essa primeira fração, o que é seno dividido por cosseno? Seno dividido por cosseno é tangente. Vezes. E o que é 1 sobre cosseno? Bem aqui de cima você tem o resultado. Quem é 1 sobre cosseno? É a secante. Então isso daqui vai dar tangente vezes secante. Que é o que eu queria provar, né? Só que na ordem contrária. Eu queria provar que a derivada da secante é secante vezes tangente. E eu encontrei tangente vezes secante, que é a mesma coisa. Então, de fato, a derivada da secante é a secante vezes a tangente, já que isso daqui é a mesma coisa, né? Isso daqui é a mesma coisa que secante vezes tangente. E aí fica provado o que a questão pediu. De fato, a derivada da função secante é a função secante vezes a função tangente. Dúvida? Dúvida, moçada? Deu para compreender aí como é que a gente fez a construção? Tranquilo. Vamos lá. Continuando, problema 19. Calcule y', sabendo que y é x elevado a x. Como é que eu calculo a derivada de uma função onde a base e o expoente são variáveis? Como eu não tenho número nem no expoente nem na base. Vamos lá. Solução. Gente, ó, a y, a gente disse que ela é x elevado a x, correto? A y é x elevado a x. Só que tem uma forma bem legal da gente escrever x elevado a x. Não sei se vocês vão recordar isso quando vocês estudaram função exponencial. Mas existe uma forma de eu escrever qualquer expressão na forma de potência, que é essa daqui, ó. É a exponencial do logaritmo natural de x elevado a x. Não sei se vocês recordam, toda potência pode ser escrita dessa forma. Então, x elevado a x pode ser reescrito como sendo a exponencial do logaritmo natural de x elevado a x. Motivo: a exponencial natural e o logaritmo natural são funções inversas. Então, quando eu aplico um sobre o outro, é como se eles se cancelassem, né? Exponencial e logaritmo, como funções inversas, então ficaria o próprio x elevado a x. Ok? Então, se vocês não lembram dessa forma de escrever, é fundamental escrever isso daqui como potência. Qualquer potência que não seja exponencial pode ser escrita na sua forma exponencial. E aqui o que acontece? Ó? Por que eu escrevo estrategicamente assim? Porque aqui eu posso escrever exponencial e tem uma propriedade de logaritmo que diz o seguinte: se eu tenho aqui uma potência, ele pode passar para frente do logaritmo multiplicando. Então, esse x que está aqui como expoente, ele pode passar para frente do logaritmo multiplicando.
Então, ele ficaria x que multiplica o logaritmo de x. Certo? Isso daqui vai ser importante para a gente pelo seguinte. Quando eu for calcular a derivada dela, eu não estou mais calculando a derivada de x elevado a x. Eu estou calculando a derivada da exponencial. E a derivada da exponencial ela é bem legal, porque a gente sabe quem é ela. Quem é a derivada da função exponencial? É a melhor de você lembrar. Quem é a derivada da exponencial? É ela mesma, né? Então, quando eu calculo a derivada aqui, a derivada da exponencial é ela mesma. É a exponencial de x ln de x. Só que aqui, como em cima dela tem outra função, eu também devo derivar a parte de cima. Tanto devo derivar a base da exponencial, como devo derivar o expoente da exponencial. Então, a derivada da exponencial é ela mesma, então eu repito, e agora eu vou derivar o que tem aqui em cima. Eu vou derivar x logaritmo de x. Vou derivar x logaritmo de x. Então, isso daqui vai ser o seguinte. Olha que legal. Aqui parece estranho, exponencial de x logaritmo de x. Mas isso daqui é a mesma coisa que tem aqui, né? X exponencial de x logaritmo de x. Só que isso é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Então, esse camarada aqui, ó, que eu vou destacar agora para vocês, é, na verdade, o cara que começou o problema, que era o x elevado a x. E quem é essa derivada aqui, gente? Ó? Isso daqui é um produto, né? É o x vezes o logaritmo de x. Quem é a derivada disso? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Correto? Quando eu derivo esse parênteses, isso daqui é um produto, então isso é o primeiro, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Então isso daqui vai me dar, ó, x elevado a x, que já está fora do parênteses, eu mantenho. E aqui, derivada de x. Derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes logaritmo de x, mais x, que já está aqui, vezes derivada do logaritmo. Quem é a derivada do logaritmo de x, gente? A derivada do logaritmo de x, pelo que a gente viu na aula passada, é 1 sobre x. Portanto, isso vai dar x elevado a x, que multiplica 1 vezes o logaritmo de x é o próprio logaritmo de x, mais, e aqui, gente, ó, no x vezes 1 sobre x, eu posso cancelar esse x com esse, né? Porque tem um multiplicando e um dividindo, um em cima e um embaixo. Posso cancelar, então, esse com esse, e aqui dá apenas 1. Pronto. Cheguei ao final da minha derivada. A derivada de x elevado a x é, na verdade, x elevado a x que multiplica o logaritmo de x mais 1. E aí, pessoal? Dúvida nessa construção? Bacana essa forma de reescrever, né, a sentença? Muito útil. Para quem não lembra dela, lá em matemática elementar, é importante você observar que toda potência pode ser escrita na forma de exponencial. E isso facilita bastante na hora que você vai derivar a expressão. Dúvida, gente? Não? Tudo tranquilo? Bom que vocês têm muita coisa para estudar até a próxima aula, né? Tem toda uma revisão mais grossa de derivada para fazer até chegar. Bom. Exercício 20. Seja y igual a e elevado a alfa x.
onde alfa é a raiz da equação lambda ao quadrado mais a lambda mais b igual a zero. Onde a b pertence aos reais. Prove que y duas linhas mais AY' mais BY é igual a zero. Ok? Pessoal, aguardem só um segundinho que eu preciso resolver um negocinho aqui, mas eu venho já. Pronto, pessoal, e aí? Qual é a conclusão? Vamos lá. Vamos provar isso daqui. Bom, gente, primeiro de tudo, o que significa dizer que alfa é a raiz desse polinômio? Dizer que alfa é a raiz desse polinômio significa que eu posso pegar e substituir o alfa aqui. Então, se alfa é a raiz dessa equação, então, alfa ao quadrado mais a alfa mais b é zero. Eu substituí, né, o lambda por alfa. Isso que significa o alfa ser uma raiz dessa equação. Beleza? Esse é o primeiro fato. Aqui, pessoal, ó, eu tenho que provar que isso é verdade. Para provar que isso é verdade, eu preciso primeiro descobrir quem é o y duas linhas e quem é o y'. Ou seja, eu preciso primeiro descobrir quem é a segunda derivada e a primeira derivada, né? Na verdade, primeiro quem é a primeira, depois quem é a segunda. Então, vamos lá. Quem é o y'? Quem é a derivada da função exponencial? A derivada da função exponencial é ela mesma, vezes o seu expoente, que no caso é o alfa.
Ok? Então, isso daqui vai dar alfa vezes exponencial de alfa x. Quem é a segunda derivada dela? A segunda derivada é quando eu pego a primeira e derivo novamente, correto? Então, eu vou repetir o alfa e vou derivar aqui. Quem é a derivada da exponencial de alfa x? É a própria exponencial de alfa x vezes o seu expoente. Quando eu pego esse alfa vezes esse alfa, dá alfa ao quadrado. Então, isso dá alfa ao quadrado, exponencial de alfa x. Agora, eu vou pegar esses dois dados e vou jogar nessa equação aqui de cima. E torcer para que isso dê zero. Porque se realmente der zero, fica provado o que eu desejo. Ok? Então, vamos lá. Eu estou fazendo y duas linhas, mais a y' mais b. E eu quero ver se isso daqui realmente vai dar zero. Quem é o y duas linhas? O y duas linhas é alfa ao quadrado, tá aqui, né? É alfa ao quadrado, exponencial de alfa x. Mais, aqui, ó, a y'. A vezes, quem é o y'? O y', pelo que eu encontrei aqui, é o alfa exponencial de alfa x. Então, é o alfa exponencial de alfa x. Mais by. Então, é b. E quem é o y? O y foi dado no começo do problema, né? O y é a exponencial de alfa x. Então, esse by é b exponencial de alfa x. Agora perceba, gente, que todos esses termos têm uma coisa em comum. Todos esses termos têm o exponencial de alfa x. Ó, exponencial de alfa x, exponencial de alfa x, exponencial de alfa x. Então, eu posso pegar e colocar a exponencial de alfa x em evidência. Então, isso daqui vai dar exponencial de alfa x, que multiplica. Quando eu tiro a exponencial de alfa x, vai ficar o seguinte. Vai ficar alfa ao quadrado, nesse, né? Quando eu tiro a exponencial. Nesse daqui vai ficar a alfa. E nesse daqui vai ficar somente o b, quando eu coloco a exponencial de alfa x em evidência. Então, isso daqui dá a exponencial de alfa x vezes... Gente, dentro do parênteses tem alfa ao quadrado mais a alfa mais b. E lá em cima, o primeiro dado que eu encontrei, que é o fato da raiz, é que alfa ao quadrado mais a alfa mais b é justamente igual a zero. Então, esse camarada que está dentro do parênteses é zero. Então, é isso daqui vezes zero. E é claro que a exponencial vezes zero dá zero. Ou seja, y duas linhas mais a y' mais b é realmente igual a zero, como eu queria provar. Então, fica provado que realmente isso daí dá zero. Dúvida, pessoal? Deu para entender como é que foi a solução desse problema? Dúvida, moçada? Vocês ainda estão aí? A conexão caiu? Eu estou mudo? Tranquilo? Oi, 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 alguém aí, por favor? Tá certo. Tudo bem, Michael. Vai ficar gravado, depois você pode assistir. Questão 21. Seja y igual a f de x, tal que x² mais y²
seja igual a 4. Prove que x mais y vezes y' é zero. Gente, vocês sabem o que é isso? X quadrado mais y quadrado igual a 4? Vocês sabem o que é x quadrado mais y quadrado igual a 4? O que é geometricamente isso? Isso é um círculo, né? Isso é uma circunferência de centro na origem e de raio 2. Então, se você tenta interpretar geometricamente, ó, o que é x quadrado mais y quadrado igual a 4, isso geometricamente é o seguinte. Você pega o plano cartesiano, pega a origem, que é o ponto 0, 0, isso daqui é uma circunferência de raio 2. Então, esse conjunto aqui, algébrico, que você está vendo, é geometricamente esse conjunto aí. É uma circunferência de raio 2. E, de certa forma, o que eu estou dizendo para você aqui é que qualquer coeficiente angular da reta tangente é simplesmente x dividido por y. Vocês lembram que isso daqui, ó, a interpretação geométrica disso daqui é o seguinte. Eu nem sei que página, mas é essa que eu estou fazendo. Página 1, página 2. Página 3. Página 4. Fica mais fácil para na hora de fotografar para vocês. Página 5. Eu quero provar o seguinte, né? Eu quero provar que x mais y vezes y' é zero. É isso que eu quero provar. Mas se eu isolo sozinho o y', vai ficar y vezes y' igual a menos x, né? O x está positivo, passou para o outro lado negativo. E se eu passo esse y que está multiplicando para o outro lado dividindo, vai ficar assim, ó, y' é menos x sobre y. Ou seja, como a derivada, ela simboliza para mim o coeficiente angular da reta tangente, é como se geometricamente eu estivesse fazendo o seguinte, eu estivesse pegando o círculo, aí eu pego um ponto dele, digamos que é um ponto de coordenadas x e y. Quando eu traço a reta tangente nesse ponto, o coeficiente angular dela é simplesmente menos x dividido por y. Ou seja, as próprias coordenadas do ponto te indicam quem é o coeficiente angular da reta. Então, a circunferência, pessoal, ela é uma curva, né? Ela é um objeto geométrico muito interessante. Os coeficientes angulares das retas tangentes são determinados pelas próprias coordenadas do ponto. Então, por exemplo, se aqui o ponto tivesse coordenadas 1 e 2, o coeficiente angular seria menos 1 sobre 2. Se aqui as coordenadas fossem 5 e 7, o coeficiente angular era menos 5 sobre 7. Então, as retas que tangenciam a circunferência têm coeficiente angular determinado pelos próprios valores do ponto de tangência. Isso é muito interessante quando você pensa do ponto de vista geométrico, que é como se você tivesse... como se a gente tivesse, não. Imagine que você tem um móvel se movimentando em movimento circular. Nem precisa ser um movimento circular uniforme, não. Pode ser o movimento circular uniformemente variado, onde você tem a aceleração centrípeta e tem a aceleração centrífuga, correto? Então, se você tem um móvel andando aqui, ele está direto fazendo isso, né? Ó? Criando como se fosse uma espécie de campo de vetores
diretamente, ó, intensamente tentando escapar da trajetória circular, mas nunca escapando. Por que que ele nunca escapa? Porque toda vez que ele tem uma velocidade de escape, toda vez que ele tem uma aceleração querendo tirar ele dessa trajetória, tem um trazendo ele para cá. Então a gente tem aqui a aceleração tangencial, que é justamente dos vetores tangentes e das retas tangentes, e tem essa aceleração centrífuga aqui, onde a aceleração total do sistema é a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Não é isso? Que vocês aprendem lá no movimento circular uniforme e uniformemente variado. E o que ocorre é justamente isso. O círculo, no caso a circunferência, dentre as cônicas, né? Vocês já estudaram lá em geometria analítica, dentre todas as cônicas, é aquela em que a reta tangente fica bem definida pelas próprias coordenadas do ponto. E esse sinal de negativo aqui, justamente está ali dizendo que ele está tentando fugir da trajetória. Então, toda a reta tangente, o movimento circular uniformemente variado, ele dá o sentido da aceleração tangencial e diz que o corpo está constantemente tentando sair da trajetória circular. E aí eu pergunto para vocês, por que que o corpo deseja sair da trajetória circular? Por que que para um corpo é mais interessante não ficar em trajetória circular? E sim, sei lá, sair em linha reta? Alguém arrisca? O que que diz a primeira lei de Newton, pessoal? Que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em velocidade constante, né? E se a velocidade é constante, quanto é que vale a aceleração? Já que a aceleração é a derivada da velocidade, a aceleração é zero. Então, se o corpo foge, a aceleração centrífuga não age mais sobre ele. Então, ele passa a ter um movimento retilíneo uniforme. E aí ele começa a obedecer à primeira lei de Newton. Tranquilo? Vocês que são da física têm que ficar inteirados nisso, né? Não esqueçam que a física e o cálculo são ali, né? Herdeiros de um mesmo legado. Tudo provém de Newton. Bom, mas agora vamos provar o que realmente a gente quer. Né? A equação que foi dada no problema é essa: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. O que é que acontece, gente, se eu derivar todos os termos dessa expressão? Quem é a derivada de x ao quadrado? Derivada de x ao quadrado é 2x. Quem é a derivada de y ao quadrado? Derivada de y ao quadrado é 2y, pela mesma regra da potência, né? Do jeito que x ao quadrado deu 2x, y ao quadrado deu 2y. Só que aqui você ainda multiplica pela y', já que aqui você está derivando y, né? Além do 2y, você coloca y'. Igual. E quanto é a derivada do 4? O 4 é uma constante, portanto a sua derivada é zero. Como 2 é par, 2 é par e 0 é par, eu posso pegar todos os termos dessa expressão e posso dividir por 2, correto? 2x dividido por 2 é x. 2y dividido por 2 é y. Então fica y vezes y'. E 0 dividido por 2 é zero. Que é justamente o que a questão queria que você provasse. Então, de fato, se eu estou sobre a curva x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, então x mais y vezes y' é igual a zero. Dúvida, gente? Dúvidas? Tranquilo? Posso colocar uma dessa na prova?
Olha que normalmente quando eu pergunto essas coisas, depois eu lembro e coloco mesmo, viu? E ainda na outra aula eu ainda jogo na cara. Não é isso, pessoal. Vocês não disseram que podia colocar na prova, eu coloquei e vocês erraram. Eu sou desses, hein? Carlos que não me deixa mentir, eu sou desses. Hum, eu nem sei qual foi a questão que eu fiz. Qual o número dessa questão, gente? É 22 agora, né? Fiz a 21, agora a 22. Exercício 22. Se y cubo mais y é igual a x, prove que y' é 1 sobre 3y ao quadrado mais 1. Vamos provar isso daqui. Gente, se eu pegar essa equação, ó, y ao cubo mais y igual a x, e se eu derivar todo mundo, como é que isso daqui vai ficar? Quem é a derivada de y ao cubo? Pela regra da potência? A regra do expoente, na verdade. A derivada de y ao cubo, como a gente provou ontem, é 3y ao quadrado vezes y'. Então, veja que toda vez que você derivar um y, pessoal, no final você vai colocar y', que é para indicar que foi feita uma derivada sobre o y. Então, y ao cubo, a derivada é 3y ao quadrado vezes a derivada de y. Mas, quem é a derivada de y? Y'. Claro, né? E quanto é a derivada de x? Derivada de x é 1. Como tanto esse termo, gente, como esse tem y', eu posso pegar e colocar o y' em evidência, correto? Então, o y' que multiplica, né? Pega isso daqui e coloca o y' em evidência. Nesse termo vai ficar 3y ao quadrado. E nesse termo, gente, como não tem nada, fica subentendido que ele estava sendo multiplicado por 1, correto? Então, se eu coloco o y' em evidência, isso daqui fica mais 1, igual a 1. Esse camarada do parênteses está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, o y', ele é 1 sobre 3y ao quadrado mais 1. Porque esse camarada do parênteses estava multiplicando, portanto, passou para o outro lado, dividindo. Beleza, moçada? E aí, dá exatamente o que a questão pediu para que eu provasse. Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvida? Não? Ah, prove que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Prove que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Gente, vocês lembram o que é o arco tangente? O arco tangente é a função inversa da tangente, né? O que a tangente faz? Ela pega um ângulo e transforma em um número. O que o arco tangente faz? Ele pega o número e transforma em ângulo. Ele faz o contrário da tangente. Enquanto a tangente é uma função que ela pega um ângulo e atribui a ele um número, o arco tangente pega um número e atribui a ele um ângulo. Faz exatamente o inverso que a tangente faz, um comportamento de função. Então, como é que eu provo isso daqui?
Eu vou pegar o arco tangente e vou chamar ele de y, só para a gente ficar com a mesma notação que a gente veio fazendo nos exercícios anteriores. Eu vou chamar o y de arco tangente de x. E aí eu vou fazer o seguinte, moçada. Eu vou pegar e vou aplicar tangente aos dois lados da expressão. Eu vou fazer tangente aparecer tanto na direita como na esquerda. Então eu vou fazer assim, ó. Tangente de y igual a tangente do arco tangente de x. Por que que eu fiz isso? Porque aqui do lado esquerdo vai ficar a tangente de y e aqui vai ficar a tangente do arco tangente. E é como se isso daqui, pessoal, fosse inversa uma para a outra. Então, se eu tenho uma tangente e aplico sobre ela o arco tangente, é como se uma fosse embora com a outra e sobrasse somente o x. Então, a tangente do arco tangente dá x. E como eu quero saber a derivada disso daqui, eu vou pegar e vou derivar tanto o lado esquerdo como o lado direito. Quem é a derivada da tangente, pessoal? Que a gente provou na aula passada. Quem é a derivada da tangente? Vocês lembram? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, isso daqui vai ser secante ao quadrado de y, porque isso daqui é a derivada da tangente, vezes o y', que sempre aparece, né? Quando eu estou derivando o y. Toda vez que eu estou derivando o y' aparece. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado, e como eu estou derivando o y, aparece o y'. Igual. E quem é que é a derivada do x? A derivada do x é 1. E aí, ó, essa secante, ela está aqui multiplicando. Então, ela vai passar para o outro lado, dividindo. Então, y', que é essa derivada que eu tanto desejo, ela é 1 sobre secante ao quadrado de y. Certo? Agora vamos ver se vocês são bons em trigonometria. 1 sobre... Gente, alguém lembra de alguma fórmula que envolve secante ao quadrado e que seja da trigonometria? Alguém lembra de alguma fórmula que envolve secante ao quadrado e que seja da trigonometria? Existe uma fórmula em trigonometria que diz o seguinte, gente. Secante ao quadrado é, na verdade, 1 mais tangente ao quadrado. Então, a secante ao quadrado de y é, na verdade, 1 mais a tangente ao quadrado de y. Ok? É bom saber trigonometria, viu, gente? Então, y' é igual. A gente ficou com 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Agora eu pergunto para vocês, quem é a tangente de y? Tá aqui em cima da cabeça, ó. Quem é a tangente de y? A tangente de y é x. Ora, se a tangente de y é x, então a tangente ao quadrado é x ao quadrado. Então isso fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E de fato, a derivada que você procura é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, conforme o enunciado pediu. Então, realmente, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Dúvida, pessoal, nessa? Dúvida, dúvida, dúvida? Depois dessa aula, eu vou procurar o nome de vocês no diário para ver se vocês desistiram. Vocês estão muito calados. Bom, então vamos aqui para os finalmente. Ainda não foi ótimo, viu, Marco? Você quer dizer que a chance não está descartada, né? Ah, questão 24.
Questão 24. Prove que se xy é igual a 1, então a reta tangente ao seu gráfico no ponto x0, y0 é dada por y0x mais x0y igual a 2. Ou seja, se você pega isso daqui, que é uma hipérbole, né? Xy igual a 1, que vocês viram lá em geometria analítica, essa curva se chama hipérbole, hipérbole equilátera, para ser mais exata. Então, a reta tangente ao gráfico dela em um ponto arbitrário é dado por essa equação. Vamos provar isso daqui. Pessoal, essa curva aqui é muito importante para vocês, né? Quando vocês olham para o gráfico dela, xy igual a 1, passando o x para o outro lado, isso daqui é o y igual a 1 sobre o x, né? Que é essa curvinha aqui. Essa daqui é a famosa curva de Boyer, né? Vocês lembram lá quando estão estudando termodinâmica? Aquela história lá dos gases? Em que você tem lá a lei de Clapeyron, né? PV igual a nRT, pressão, volume, temperatura. O N é o número de mols e o R é a constante universal dos gases. Isso daqui, de certa forma, é um problema de termodinâmica. Isso daqui, para ser mais exato, pode ser observado como uma transformação isobárica, por exemplo. Vocês lembram que é uma transformação isobárica? Perdão, não precisa ser isobárica, não. Acho que é mais fácil. Isso daqui é uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante. Então, o produto entre a pressão e o volume de um gás no seu estágio inicial e no seu estágio intermediário é sempre a mesma. Então, isso daqui é um problema de física, na verdade, é um problema de termodinâmica. Isso daqui é um problema sobre gases nobres. Mas, vamos lá. Gente, para calcular uma reta tangente, não sei se vocês lembram, a gente tinha aquela expressão que a gente trabalhou na aula passada. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. O x0 e y0 a gente tem, né? São eles mesmos que foram dados no problema. O que a gente precisa encontrar é esse tal m. E esse m aqui, não sei se vocês lembram, era a derivada, né? Esse m era a derivada. Então eu preciso encontrar a derivada desse cara. Então, ó, se o y ele é 1 sobre x, quem é que vai ser a derivada do y? A derivada do y vai ser a derivada de 1 sobre x. E, usando a regra do quociente, como isso daqui é uma divisão, quem é que vai ser essa derivada aqui? Vai ser, ó, deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, menos, repete o primeiro, deriva o segundo, dividido pelo quadrado do segundo, correto? Deriva o primeiro, repete o segundo, repete o primeiro, deriva o segundo, divide pelo quadrado do segundo. Então, isso daqui vai me dar. Quem é a derivada do 1? Derivada do 1 é 0, então fica 0 vezes x, menos. Quem é a derivada do x? Derivada do x é 1, né? Então, 1 vezes 1 é 1. Sobre x ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. 0 vezes x é 0. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Então, a minha derivada é menos 1 sobre x quadrado.
Então, o meu m, que é o meu coeficiente angular da reta, basta eu pegar essa expressão aqui e substituir o x por x0, né? Então, isso daqui vai dar menos 1 sobre x0 ao quadrado. Então, jogando isso na minha fórmula, a minha fórmula é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Substituindo, y menos y0 é igual ao m, que é menos 1 sobre m ao quadrado, e aqui x menos, aliás, m ao quadrado não, perdão, gente, né? x0 ao quadrado. Y menos y0, 1 sobre x0 ao quadrado, que multiplica x menos x0. E o resto aqui é só fazer conta, né? Esse cara que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar o seguinte, vai ficar x0 ao quadrado vezes y, menos x0 ao quadrado y0, igual. Então esse cara aqui que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. E o menos 1, pessoal, ele vai trocar a ordem desses camaradas aqui, né? Então, se eu tenho x menos x0, por conta do menos 1, vai ficar x0 menos x. E agora é só arrumar isso daqui. Vou passar tudo que é x para um lado, né? Tudo que é x e y para um lado, e passar tudo que é constantes para o outro. Então, vou passar esse cara que é negativo para o outro lado positivo, e esse cara que é negativo para o outro lado positivo. Então, vai ficar x0 ao quadrado y, já está aqui, continua. Esse x que está negativo passa positivo. Esse x0 continua. E esse menos x0 quadrado y, que está aqui negativo, passa para o outro lado positivo. Então, dá mais x0 ao quadrado y0. Então, pronto. Essa daqui é a sua equação da reta tangente para o gráfico dessa curva. Ok? Então, a ideia geral aqui era entender que o coeficiente angular da reta tangente era provocado por essa derivada. E aí, bastaria fazer a derivada da função 1 sobre x, que é 1 sobre x quadrados. Tranquilo, gente? Dúvida? Vamos para a saideira, fazer a questão 25, que é para dar quadrado perfeito no número de questões. Último exercício do dia e da semana, né? Exercício de número 25. Prove que se f de p é zero e g de p também é zero, então o limite, quando x tende a p de f de x sobre g de x, é, na verdade, f' de p dividido por g' de p. Ou seja, se a função f se anula em p e a função g também se anula em p, então o limite entre elas é, na verdade, o coeficiente, o quociente entre as suas derivadas. Isso daqui é bacana, pessoal. Isso daqui é um tópico que a gente vai em breve estudar em cálculo 2, que é uma aplicação de derivada. Essa daqui é a famosa regra de L'Hopital, que se escreve L-Hospital. É a regra que todo cara que aprende quer usar quando calcula limite. Às vezes nem dá para usar, mas o cara quer usar. Porque aqueles limites lá do cálculo 1, que a gente costuma resolver fatorando, usando identidade trigonométrica, fazendo divisão de polinômio, um horror de marmota, como diz o popular, pode ser facilmente resolvido utilizando a regra de L'Hopital. Mas a regra de L'Hopital, ela tem uma condição. É necessário que tanto a função do numerador como a função do denominador
se anulem no ponto. Então, se a sua função ela se anula no ponto P, tanto no numerador como no denominador, então o limite desse quociente é o quociente entre as suas derivadas. E é conhecida como regra de L'Hopital. É engraçado que essa regra se chama regra de L'Hopital, mas quem criou ela não foi nem o Marquês de L'Hopital. Quem criou ela foi Jean Bernoulli, um dos caras mais conhecidos e emblemáticos na matemática. Só que ao contrário do que os outros fazem, né, que a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, porque ele roubou, o teorema de Pitágoras não é de Pitágoras, porque ele roubou, fórmula de Cardano-Tartagalli não é deles, porque eles roubaram. Marquês de L'Hopital, pelo menos, foi correto. Ele queria alguma coisa para colocar o nome dele, chegou no Jean, perguntou, cria uma coisa e me vende. O Jean tinha isso, vendeu para ele, e a literatura chama até hoje de regra de L'Hopital. Né? Quem tem dinheiro tem poder, desde sempre. A regra de L'Hopital não foi feita por L'Hopital, mas não foi ele que roubou, ele comprou. Então, olha só, o que a gente sabe é o seguinte, a gente sabe que f de P é zero, e g de P também é zero. O que tu quer calcular é isso daqui, é o limite, quando x tende a P, de f de x sobre g de x. É isso que tu quer calcular. Pessoal, isso daqui é a mesma coisa que isso, que o limite, quando x tende a P, de f de x menos zero, dividido por g de x menos zero. Concordam comigo? Que se eu subtraio o zero no numerador e no denominador, nada muda? Então, o f de x é a mesma coisa que f de x menos zero. O g de x é a mesma coisa que g de x menos zero. Então, eu não fiz nada. Eu só fiz acrescer aqui o zero, mas de nada muda o meu problema, porque o zero, em valor absoluto, não muda nada. Tudo bem? Quando eu faço isso, ó, eu chego no limite, quando x tende a p, de f de x menos zero. Só que o zero é o f de p. Então, eu posso substituir esse zero aqui por f de p. Dividido por, aqui embaixo, g de x menos zero. Só que o zero, por outro lado, é o g de p. Então, eu posso substituir esse zero por g de p. Tranquilo? Outra coisa que eu posso fazer e que não modifica nada o meu problema é dividir tanto o numerador e o denominador por x. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, posso escrever o limite, quando o x tende a p, e aqui esse numerador vai ficar dividido por x, e aqui esse denominador vai ficar dividido por x. Mais do que isso, em lugar de dividir por x, eu vou dividir por x menos p, que são os caras que estão aqui emblemáticos, tanto no numerador, aplicados em f, como no denominador, aplicados em g. Então, eu vou aqui pegar f de x menos f de p, dividido por x menos p, e aqui no denominador eu também vou pegar o g de x que eu já tinha, menos o g de p que eu já tinha, e vou dividir isso daqui novamente por x menos p. Como eu tanto dividi em cima, como eu dividi embaixo, nada mudou. Ok? E aí tem uma propriedade de limite que diz o seguinte, o limite de uma divisão, ou seja, o limite de um quociente, é o quociente dos limites. Então, esse limite que está aqui na frente, ele tanto pode ser aplicado no numerador como no denominador. Então, o limite do quociente, eu vou escrever agora como sendo um quociente de limites. Isso daqui vai me dar o limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p, dividido por x menos p. Então, apliquei o limite na parte de cima, agora eu vou aplicar o limite na parte de baixo, porque a propriedade dos limites me permite isso. O limite da divisão é a divisão dos limites. Então, o limite quando x tende a p, de g de x menos g de p, dividido
por x menos p. E aí, por fim, pessoal, recuperando a nossa primeira aula, a primeira questão que a gente resolveu na aula de ontem, o que é o limite quando x tende a p de f de x menos f de p dividido por x menos p. Daqui foi a primeira coisa que eu falei para vocês na aula de ontem, quando a gente começou a revisão de derivadas. O que é isso daqui? Por definição, é a derivada de f aplicada no ponto P. Isso daqui é a famosa notação de Newton para a derivada. Então, o limite, quando x tende a p de f de x menos f de p dividido por x menos p, por definição de Newton, é o próprio f' de p. Dividido por... E aqui, quem é o limite quando x tende a p de g de x menos g de p dividido por x menos p? Ora, se quando é f é a derivada de f, então quando é g é a derivada de g. Então isso daqui é g' de p. Que é justamente o que a questão queria que você provasse. Então, de fato, existem limites que podem ser resolvidos através de derivadas. E a esse método de resolver limites complexos usando a ferramenta derivada como apoio, ela é chamada... realmente está para acabar mesmo. Essa também falta um minuto para ela acabar. Então, essa daqui é a técnica que a gente chama de regra de L'Hopital. É a forma de se calcular limites complexos usando, para tanto, a derivada. Ok? Isso vai ser um tópico que, inclusive, vai ser cobrado na prova de vocês, que, inclusive, tem naquela lista que eu passei para vocês, e que, inclusive, foi cobrado na prova do semestre passado, né, quando foi o Elano que ministrou. Se vocês olharem lá, tem uma questão que é de calcular limite. E aqueles limites podem ser resolvidos usando derivada. Então, é uma aplicação natural de derivada calcular determinados limites mais complicados. E, para tanto, a gente utiliza o que se chama de regra de L'Hopital. Ok? Gente, dúvidas? São exatamente 5h30. Matemático e pontual. Dúvidas? Tranquilo? Se vocês não tiverem nenhuma, a gente vai ficando por aqui. Bom restante de semana a todos, né? Estudem esses tópicos, revisem um pouco mais, né? Tentem lembrar principalmente as principais derivadas das principais funções, as propriedades, a regra da cadeia, né? Para que a partir de semana que vem a gente já comece o capítulo 9 do Guidorize, que é a teoria de máximos e mínimos, onde também entra a regra de L'Hopital. Ok? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu agradeço a todos a presença. Vou já fotografar as folhas e colocar em PDF e disponibilizar a gravação lá no Class para vocês. Ok? Então, pessoal, é isso. Obrigado pela presença e até a próxima semana.